O que a Bíblia diz sobre o cansaço que o sono não cura? Talvez você tenha acordado hoje, olhado para o relógio e sentido um peso que não tem nada a ver com as horas de descanso que você teve. Existe um tipo de exaustão que não se resolve desligando a luz ou deitando a cabeça no travesseiro, porque ela não está nos seus músculos, mas na sua alma. É aquele cansaço silencioso que vem de carregar preocupações que não são suas, de tentar controlar o incontrolável e de viver em uma velocidade que o seu coração nunca foi projetado para suportar. A verdade é que a vida moderna nos ensina que o valor de uma pessoa está no quanto ela produz, mas a sabedoria milenar de Deus nos ensina que o valor de uma vida está na paz que ela carrega. Se você sente que, por mais que durma, sua mente continua acelerada e seu espírito continua abatido, este vídeo foi feito exatamente para você. Hoje, eu quero mergulhar com você em uma jornada de descompressão espiritual, usando a bússola da palavra para entender por que estamos tão exaustos e, mais importante, como soltar os fardos que estão drenando a sua energia. Fique comigo até o final, porque o que vamos conversar aqui pode ser o divisor de águas entre continuar sobrevivendo e finalmente começar a viver com leveza. Antes de avançarmos, se você sente que precisa desse fôlego hoje, já deixa o seu like e se inscreva, porque aqui buscamos juntos a sabedoria que o mundo não pode oferecer. O primeiro segredo para entender esse cansaço crônico está em identificar onde você está depositando a sua força. Muitas vezes, a nossa exaustão nasce de batalhas inúteis. Gastamos horas discutindo mentalmente com pessoas que nem sabem que estamos chateados. Tentamos provar nosso valor para quem não está interessado em nos ver crescer e reagimos a cada crítica como se fosse uma sentença de morte. Provérbios nos alerta que o tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a retém e a aplaca. Perceba que a sabedoria não está em ganhar a discussão, mas em ter a inteligência emocional de nem entrar nela. Quando você decide que nem toda provocação merece uma resposta, você economiza uma quantidade absurda de energia vital. Imagine que você tem um tanque de combustível emocional todos os dias. Cada vez que você se irrita com um comentário na internet ou se estressa com o erro alheio, você está desperdiçando esse combustível. No fim do dia, não sobra nada para o que realmente importa: sua família, seus sonhos e sua comunhão com Deus. Por isso, o primeiro passo para uma vida leve é aprender a filtrar o que entra no seu campo de visão e no seu coração. Se algo não vai importar daqui a um ano, por que você está deixando que isso estrague o seu hoje? Aprenda a dizer: isso não é meu, e sinta o peso saindo dos seus ombros. Outro ponto crucial que a Bíblia revela sobre esse cansaço que o sono não cura é a nossa obsessão pelo controle. Queremos garantir o futuro, queremos que as pessoas ajam exatamente como esperamos e ficamos ansiosos quando as coisas fogem do planejamento. Mas Jesus nos deixou um ensinamento claro: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Ela consome sua mente, gera cortisol no seu corpo e te deixa exausto antes mesmo de o problema acontecer de fato. A sabedoria de confiar em Deus não é uma fuga da realidade, é a estratégia mais inteligente de sobrevivência. Entregar não é ser irresponsável, é reconhecer os seus limites humanos e permitir que o Criador, que não se cansa nem se fatiga, cuide do que está fora do seu alcance. Quando você entende que o controle absoluto é uma ilusão, você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a descansar na soberania de quem sustenta o universo. Existe também o peso da autocobrança e do perfeccionismo. Vivemos em uma era de comparação constante, onde as redes sociais nos fazem sentir que estamos sempre atrás, que nunca somos bons o suficiente ou que deveríamos estar fazendo mais. Esse ter que constante é um fardo insuportável. A Bíblia nos convida a um jugo que é suave e a um fardo que é leve. Se o que você carrega hoje é pesado demais, se a sua autocrítica é uma voz que nunca se cala, saiba que essa carga não foi colocada por Deus sobre você. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não exige perfeição, ele pede presença. Quando você se permite errar, quando entende que o crescimento é um processo e não uma linha reta, a leveza começa a aparecer. Pare de ser seu pior carrasco.
Seja gentil com a sua própria história. À medida que avançamos, percebemos que o silêncio e a solitude são ferramentas de cura que esquecemos de usar. O mundo faz barulho o tempo todo, mas Deus geralmente fala no sussurro. Se você não tem momentos de silêncio, sua mente nunca desliga do modo de alerta. É preciso aprender a retirar-se, assim como Jesus fazia, para renovar as forças. Esse cansaço que o sono não cura muitas vezes é apenas um pedido desesperado da sua alma por um momento de quietude total, sem telas, sem notificações, apenas você e a presença do Pai. É nesse lugar secreto que o fardo é trocado. Imagine o profeta Elias, que mesmo após grandes vitórias, sentiu um cansaço tão profundo que desejou a morte. Deus não o repreendeu por estar cansado, Deus o alimentou e o deixou dormir. Mas depois, Deus o levou para a caverna para falar com ele no silêncio. Muitas vezes, o que você chama de depressão ou esgotamento é o seu sistema espiritual gritando por uma pausa real. Nós fomos criados com um ritmo, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Se você ignora o descanso sabático, o descanso da alma, o seu corpo vai cobrar a conta. E agora, chegando ao ponto de virada deste vídeo, eu quero que você reflita: o que você tem medo de soltar? Às vezes, o cansaço persiste porque estamos segurando algo que Deus já nos mandou liberar há muito tempo. Pode ser uma mágoa de 10 anos atrás que você ainda rumina toda noite. Pode ser um projeto que já morreu, mas você insiste em tentar ressuscitar por orgulho. Ou talvez seja a necessidade de aprovação de alguém que nunca vai te dar o que você espera. Soltar dói por um momento, como o corte de um cordão, mas carregar o que está morto drena sua vida para sempre e impede que suas mãos estejam vazias para receber o novo de Deus. O clímax da sabedoria cristã sobre a leveza está no convite de Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que ele não diz: vinde a mim e eu resolverei todos os seus problemas financeiros ou de relacionamento imediatamente. Ele diz: eu vos aliviarei. O alívio é interno. É a capacidade de estar no meio da tempestade e ainda assim ter o coração em paz porque você não está mais tentando carregar o barco sozinho. Se você chegou até aqui, é porque o seu espírito reconhece que essa mensagem é o oxigênio que você precisava. Não ignore esse chamado para a leveza. A vida pode ser simples, o fardo pode ser realmente leve se você parar de tentar ser o Deus da sua própria história. Você não é o salvador de ninguém, nem mesmo o seu próprio salvador. Esse papel já foi preenchido de forma perfeita na cruz. Faça a sua parte, dê o seu melhor em cada tarefa, mas aprenda a deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que o mundo não vai parar porque você descansou. Pelo contrário, você só terá forças para enfrentar o amanhã se permitir que o hoje seja entregue nas mãos de quem realmente tem o controle. Para selar essa reflexão e começarmos uma corrente de fortalecimento emocional aqui no canal, eu quero te fazer um convite especial que mexe com a nossa postura diante da vida. Se você escolhe, a partir deste exato momento, filtrar suas batalhas, silenciar as vozes de cobrança que não vêm do céu e descansar na verdade de que Deus cuida dos detalhes, eu quero que você escreva aqui nos comentários a frase: eu escolho a paz que excede o entendimento. Ver você assumindo esse compromisso público, mesmo que no anonimato de um comentário, ajuda o seu cérebro a entender que uma nova fase começou. Além disso, se este conteúdo trouxe um pouco de luz para a sua escuridão hoje, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está vivendo no limite, que anda com o olhar cansado e o coração pesado. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um lembrete de que é permitido soltar o peso. Não permita que a pressa do mundo abafe a voz suave de Deus que te convida para o descanso real. Que a partir de agora, o seu sono físico seja acompanhado de um repouso espiritual profundo, onde o medo do futuro e a dor do passado não tenham mais poder sobre o seu presente. Fique com Deus, proteja a sua mente como o seu tesouro mais precioso e até o nosso próximo encontro, onde continuaremos buscando a sabedoria para viver uma vida verdadeiramente leve e plena. O que a Bíblia diz sobre o cansaço que o sono não cura? Talvez você tenha acordado hoje, olhado para o relógio e sentido um peso que não tem nada a ver com as horas de descanso que você teve.
Existe um tipo de exaustão que não se resolve desligando a luz ou deitando a cabeça no travesseiro, porque ela não está nos seus músculos, mas na sua alma. É aquele cansaço silencioso que vem de carregar preocupações que não são suas, de tentar controlar o incontrolável e de viver em uma velocidade que o seu coração nunca foi projetado para suportar. A verdade é que a vida moderna nos ensina que o valor de uma pessoa está no quanto ela produz, mas a sabedoria milenar de Deus nos ensina que o valor de uma vida está na paz que ela carrega. Se você sente que, por mais que durma, sua mente continua acelerada e seu espírito continua abatido, este vídeo foi feito exatamente para você. Hoje, eu quero mergulhar com você em uma jornada de descompressão espiritual, usando a bússola da palavra para entender por que estamos tão exaustos e, mais importante, como soltar os fardos que estão drenando a sua energia. Fique comigo até o final, porque o que vamos conversar aqui pode ser o divisor de águas entre continuar sobrevivendo e finalmente começar a viver com leveza. Antes de avançarmos, se você sente que precisa desse fôlego hoje, já deixa o seu like e se inscreva, porque aqui buscamos juntos a sabedoria que o mundo não pode oferecer. O primeiro segredo para entender esse cansaço crônico está em identificar onde você está depositando a sua força. Muitas vezes, a nossa exaustão nasce de batalhas inúteis. Gastamos horas discutindo mentalmente com pessoas que nem sabem que estamos chateados. Tentamos provar nosso valor para quem não está interessado em nos ver crescer e reagimos a cada crítica como se fosse uma sentença de morte. Provérbios nos alerta que o tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a retém e a aplaca. Perceba que a sabedoria não está em ganhar a discussão, mas em ter a inteligência emocional de nem entrar nela. Quando você decide que nem toda provocação merece uma resposta, você economiza uma quantidade absurda de energia vital. Imagine que você tem um tanque de combustível emocional todos os dias. Cada vez que você se irrita com um comentário na internet ou se estressa com o erro alheio, você está desperdiçando esse combustível. No fim do dia, não sobra nada para o que realmente importa: sua família, seus sonhos e sua comunhão com Deus. Por isso, o primeiro passo para uma vida leve é aprender a filtrar o que entra no seu campo de visão e no seu coração. Se algo não vai importar daqui a um ano, por que você está deixando que isso estrague o seu hoje? Aprenda a dizer: isso não é meu, e sinta o peso saindo dos seus ombros. Outro ponto crucial que a Bíblia revela sobre esse cansaço que o sono não cura é a nossa obsessão pelo controle. Queremos garantir o futuro, queremos que as pessoas ajam exatamente como esperamos e ficamos ansiosos quando as coisas fogem do planejamento. Mas Jesus nos deixou um ensinamento claro: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Ela consome sua mente, gera cortisol no seu corpo e te deixa exausto antes mesmo de o problema acontecer de fato. A sabedoria de confiar em Deus não é uma fuga da realidade, é a estratégia mais inteligente de sobrevivência. Entregar não é ser irresponsável, é reconhecer os seus limites humanos e permitir que o Criador, que não se cansa nem se fatiga, cuide do que está fora do seu alcance. Quando você entende que o controle absoluto é uma ilusão, você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a descansar na soberania de quem sustenta o universo. Existe também o peso da autocobrança e do perfeccionismo. Vivemos em uma era de comparação constante, onde as redes sociais nos fazem sentir que estamos sempre atrás, que nunca somos bons o suficiente ou que deveríamos estar fazendo mais. Esse ter que constante é um fardo insuportável. A Bíblia nos convida a um jugo que é suave e a um fardo que é leve. Se o que você carrega hoje é pesado demais, se a sua autocrítica é uma voz que nunca se cala, saiba que essa carga não foi colocada por Deus sobre você. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não exige perfeição, ele pede presença. Quando você se permite errar, quando entende que o crescimento é um processo e não uma linha reta, a leveza começa a aparecer. Pare de ser seu pior carrasco. Seja gentil com a sua própria história. À medida que avançamos, percebemos que o silêncio e a solitude são ferramentas de cura que esquecemos de usar. O mundo faz barulho o tempo todo, mas Deus geralmente fala no sussurro.
Se você não tem momentos de silêncio, sua mente nunca desliga do modo de alerta. É preciso aprender a retirar-se, assim como Jesus fazia, para renovar as forças. Esse cansaço que o sono não cura muitas vezes é apenas um pedido desesperado da sua alma por um momento de quietude total, sem telas, sem notificações, apenas você e a presença do Pai. O que a Bíblia diz sobre o cansaço que o sono não cura? Talvez você tenha acordado hoje, olhado para o relógio e sentido um peso que não tem nada a ver com as horas de descanso que você teve. Existe um tipo de exaustão que não se resolve desligando a luz ou deitando a cabeça no travesseiro, porque ela não está nos seus músculos, mas na sua alma. É aquele cansaço silencioso que vem de carregar preocupações que não são suas, de tentar controlar o incontrolável e de viver em uma velocidade que o seu coração nunca foi projetado para suportar. A verdade é que a vida moderna nos ensina que o valor de uma pessoa está no quanto ela produz, mas a sabedoria milenar de Deus nos ensina que o valor de uma vida está na paz que ela carrega. Se você sente que, por mais que durma, sua mente continua acelerada e seu espírito continua abatido, este vídeo foi feito exatamente para você. Hoje, eu quero mergulhar com você em uma jornada de descompressão espiritual, usando a bússola da palavra para entender por que estamos tão exaustos e, mais importante, como soltar os fardos que estão drenando a sua energia. Fique comigo até o final, porque o que vamos conversar aqui pode ser o divisor de águas entre continuar sobrevivendo e finalmente começar a viver com leveza. Antes de avançarmos, se você sente que precisa desse fôlego hoje, já deixa o seu like e se inscreva, porque aqui buscamos juntos a sabedoria que o mundo não pode oferecer. O primeiro segredo para entender esse cansaço crônico está em identificar onde você está depositando a sua força. Muitas vezes, a nossa exaustão nasce de batalhas inúteis. Gastamos horas discutindo mentalmente com pessoas que nem sabem que estamos chateados. Tentamos provar nosso valor para quem não está interessado em nos ver crescer e reagimos a cada crítica como se fosse uma sentença de morte. Provérbios nos alerta que o tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a retém e a aplaca. Perceba que a sabedoria não está em ganhar a discussão, mas em ter a inteligência emocional de nem entrar nela. Quando você decide que nem toda provocação merece uma resposta, você economiza uma quantidade absurda de energia vital. Imagine que você tem um tanque de combustível emocional todos os dias. Cada vez que você se irrita com um comentário na internet ou se estressa com o erro alheio, você está desperdiçando esse combustível. No fim do dia, não sobra nada para o que realmente importa: sua família, seus sonhos e sua comunhão com Deus. Por isso, o primeiro passo para uma vida leve é aprender a filtrar o que entra no seu campo de visão e no seu coração. Se algo não vai importar daqui a um ano, por que você está deixando que isso estrague o seu hoje? Aprenda a dizer: isso não é meu, e sinta o peso saindo dos seus ombros. Outro ponto crucial que a Bíblia revela sobre esse cansaço que o sono não cura é a nossa obsessão pelo controle. Queremos garantir o futuro, queremos que as pessoas ajam exatamente como esperamos e ficamos ansiosos quando as coisas fogem do planejamento. Mas Jesus nos deixou um ensinamento claro: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Ela consome sua mente, gera cortisol no seu corpo e te deixa exausto antes mesmo de o problema acontecer de fato. A sabedoria de confiar em Deus não é uma fuga da realidade, é a estratégia mais inteligente de sobrevivência. Entregar não é ser irresponsável, é reconhecer os seus limites humanos e permitir que o Criador, que não se cansa nem se fatiga, cuide do que está fora do seu alcance. Quando você entende que o controle absoluto é uma ilusão, você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a descansar na soberania de quem sustenta o universo. Existe também o peso da autocobrança e do perfeccionismo. Vivemos em uma era de comparação constante, onde as redes sociais nos fazem sentir que estamos sempre atrás, que nunca somos bons o suficiente ou que deveríamos estar fazendo mais. Esse ter que constante é um fardo insuportável.